E aí, minha gente, espero que estejam todos bem. Começando aqui a nossa videoaula. Nunca, né? Nunca na história o slogan da nossa camiseta fez tanto sentido, né? Faço acontecer. Nós estamos fazendo acontecer as nossas aulas, mesmo à distância, nessa quarentena, e torcendo para que tudo fique bem, né? Vamos ser exagerados, sim, vamos nos cuidar, sim, né? E vamos estudar também, afinal de contas, né? É o que nos resta estudar. Então vamos lá. A periodização da literatura, didaticamente falando, ela se divide em era medieval, que vai até o humanismo, de 1416, 1434 até 1526. Né? A era clássica, que ela se vai de 1526, ou seja, o classicismo em Portugal e no Brasil o quinhentismo, o seiscentismo, que é o barroco, e o setecentismo, que é o neoclassicismo ou arcadismo. E a era romântica, né, ou oitocentismo, que começa com o romantismo e vai até o realismo, simbolismo. E a era moderna, que já é no nosso século XX, né, que começa com o pré-modernismo e vem até os dias atuais, né, que estamos vivendo esta contemporaneidade agora, que tem influência de todas as outras escolas literárias que a gente vai começar a ver, né? Então, para os meus alunos de terceiro ano, isso aqui é uma revisão. Para os meus alunos do pré, o trovadorismo e o humanismo, a gente vai começar junto, né? O barroco eu já trabalhei em um pré e no outro não. Mas aí a gente vai fazer essa revisão zona e vamos por escola literária e vai ficar tudo bem até a gente retornar. Então vamos lá. Dito isto, né, essa periodização da literatura, e isso aqui é uma coisa didática, né? Vamos ao que interessa, que vamos iniciar aqui o trovadorismo e o humanismo, né? Que é a era medieval da literatura. Então é importante saber que no trovadorismo a gente vivia aquele período, né, teocêntrico, né? O marco inicial é o achamento desta cantiga, a Ribeirinha, né? Em 1189, 1198, ninguém sabe ao certo essas datas, porque os documentos são bem difíceis de decifrar. Mas então é uma dessas duas datas, o autor é esse Paio Soares Taveiroz, né? E os gêneros que nós vamos estudar no trovadorismo são as cantigas e as novelas, né? No gênero lírico a gente tem as cantigas líricas e as cantigas satíricas, e no gênero narrativo nós temos as novelas de cavalaria. Sempre bom lembrar que nós vivemos um momento de feudalismo, o teocentrismo, né? Ou seja, o poder na mão da igreja. E sempre aquela pirâmide que vocês estudam, né, no feudalismo, aquela pirâmide estática, que ninguém, né, sobe nem desce naquela pirâmide, né? Ou seja, o rei é escolhido de Deus, né? É o cara. E se você nasceu escravo, você vai morrer escravo, porque Deus quis assim. Se você nasceu da nobreza, você vai morrer na nobreza, porque Deus quis assim. E pronto, acabou, sem contestações. Né? Então, é essa primeira fase da história de Portugal que nós estamos vivenciando aqui no período trovadoresco. Né? Nós não temos nem a língua portuguesa ainda. Portanto, temos um período de formação de Portugal como reino, né? Essa luta para se separar da Espanha, tanto que é naquela região da Galícia, e todas as composições desse período são em galego-português. Tá? Não temos nem português ainda. A poesia, nesse período, vai refletir essa coisa do feudalismo, né? Então, a poesia ainda não é para ser declamada, a poesia é escrita para ser cantada, por isso os nomes cantigas, né? Então, é uma tradição oral, certo? Então, elas são cantadas. Os compositores,
todos eram da nobreza, porque quem sabia escrever eram os caras da nobreza, né? E para ser cantada, porque nem todo mundo lia, né? Só os membros da nobreza, homens da nobreza, e os membros do clero. Essa é a época que tinha aquela função dos monges copistas, que é outra coisa que a gente vai ver aqui no trovadorismo, além das novelas de cavalaria, né, que narra e põe os heróis, né, os cavaleiros medievais das grandes cruzadas como grandes heróis. Nós temos também as aliografias e os livros de linhagens, né? Aquela coisa que a gente vê no Game of Thrones, o livro das famílias, né? A linhagem e tal. Isso aqui a gente tem aqui no trovadorismo também, né? As aliografias, que é a história dos santos, né? Dos santos da Igreja Católica, e os livros de linhagem, que são os livros que contam a história das famílias nobres, né? Então, nesse período, nós temos esse tipo de produção literária. A poesia cantada acompanhada com instrumentos musicais. Eram grandes trupes e eles andavam de feudo em feudo se apresentando, e essas cantigas eram feitas para isso, para serem cantadas. Tínhamos os trovadores, os menestréis, né? As moças do coral, certo? Então a gente tinha essa hierarquia entre eles. Os autores eram trovadores, né? O trovador era um cara da nobreza que tanto cantava quanto compunha. Aí o menestrel era só o intérprete, né? Ele não compunha, ele interpretava as músicas e cantava. O jogral também cantava e compunha, mas não era um membro da alta nobreza. O trovador era um membro da alta nobreza. O menestrel, ou o jogral, era um membro ali mais abaixo e também compunha. O menestrel só cantava, e as soldadeiras eram essas moças que faziam parte do coral, aqueles backing vocal que a gente vê hoje nessas grandes bandas, né? Elas iam também. E aí as cantigas se dividem do gênero lírico, cantigas de amigo e cantigas de amor; do gênero satírico, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas de amigo, elas têm características próprias. É um amor que foi realizado, sim. O tratamento dado ao namorado é amigo. Então, amigo, quando disser cantiga de amigo, é um amante que abandonou essa moça, né, a seduziu e a abandonou. Então, esse amor é concreto, é um amor realizado, possível, e o sofrimento é por esse abandono, tá? Então, o sofrimento da mulher, a voz lírica feminina, é óbvio que eram os homens que compunham, nós não tínhamos mulheres que escreviam, só os homens escreviam, né? Mas eles escreviam com esse eu lírico feminino, passando o sentimento da mulher. Na nossa atualidade, nós temos alguns compositores que têm isso, de escrever com o eu lírico feminino. 2 exemplos grandes estão aí no nosso slide, né? O Chico Buarque e o Caetano Veloso, né? Eles têm esse dom de compor. Vamos ouvir um trechinho aqui. Com os olhos de um bandido está na minha vida porque quer
que der e vier. Ele te quer. Ele é o homem. Eu sou apenas uma mulher. Então, esse aí, né? Uma cantiga de amigo, a gente pode considerar, né, a voz feminina, né? Apesar de serem dois compositores homens. Mas, enfim, hoje, também, mais atualmente, também temos as meninas aí do feminejo, né? O sertanejo, a Marília Mendonça, a Maiara Maraíza, que também traduzem esses sentimentos das cantigas de amigo hoje nas músicas dela. Óbvio, mulheres cantando, o lírico feminino, compositoras femininas, né? Não mais um homem descrevendo o sentimento da mulher, mas os dois, o Caetano e o Chico, têm isso de descrever o sentimento feminino. O Chico, né, muito mais, até compôs muitas músicas para Gal Costa, para Maria Bethânia, né? Ele tem esse sentimento feminino, né, nas composições dele. E as cantigas de amigo lá na era medieval eram as mais populares, de origem popular, origem ali na Península Ibérica mesmo. Elas têm refrão, as cantigas de amigo têm refrão e sempre perpassam esse sentimento feminino. Ou a mulher está conversando com elementos da natureza, ou ela está conversando com a mãe ou com as amigas confidentes, querendo saber notícias desse amigo, né? Ou flores do verde pino, se sabes do meu amigo, ou seja, onde está. Então, nós temos esse sentimento e são de origem popular. Como tal, elas sobreviveram até os dias atuais. Muitos dos fados cantados e regravados hoje, né, na música portuguesa têm origem nestas cantigas de amigo. Agora a gente vai falar das cantigas de amor. Na cantiga de amor, nós temos a voz lírica masculina. Ela é de origem provençal e não mais da Península Ibérica. Ela é um pouco mais trabalhada. Ela não trabalha com refrão, tá? As cantigas de amigo, a gente pode dizer que são aquelas que eram feitas para grudar aqui na cabeça da pessoa mesmo. E elas traduzem um sentimento masculino de inferioridade a essa mulher, um amor idealizado, não mais o amor realizado das cantigas de amigo, mas um amor ideal, né? Que não vai se realizar porque essa mulher é sempre da nobreza, de uma classe mais alta, e esse homem idealiza essa mulher, tem esse amor cortês, ou seja, esse amor extremado, e que ele prefere, inclusive, ser escravo dela, estar sempre junto, do que, né, não haver, né, mesmo sabendo que esse amor não vai se realizar. A vassalagem amorosa, que a gente chama isso, ele é escravo dessa mulher. Ele a chama de Mia Senhor. Por que Mia Senhor? Não tínhamos um feminino para senhor, não tinha senhora no galego português. Então, nós vamos ter sempre esse tratamento, Mia Senhor, ou seja, essa mulher é dona dele, certo? Nós temos a música Dona, por exemplo, né? Que foi tema da Viúva Porcina, que faz bem disso, né? Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros, esperando sua voz, né? Ou seja, isso aí é o sentimento da cantiga de amor que a gente vê não só na música popular brasileira, né? A gente vê também nos sertanejos hoje, essa questão deste sofrimento amoroso, essa vassalagem amorosa, é de origem provençal, né? Então ela é um pouco mais trabalhada, não tem refrões, né? E aí nós vemos muito desse sentimento, dessa idealização feminina, a coita amorosa. O que é a coita amorosa? É o sofrimento deste homem em saber que esse amor não será realizado, né?
Então, essa coita amorosa vai estar presente, a vassalagem amorosa, que eu falei para vocês, que é essa escravidão. Então, essas relações que a gente vê do feudalismo são perpassadas não só nas cantigas de amor, mas também nas novelas de cavalaria. A submissão à mulher do cavaleiro medieval também é a mesma coisa, sempre tem uma história de amor, né? Impossível, né? Quem já assistiu aí os Três Mosqueteiros, né? Quem já leu as crônicas do rei Arthur sabe que sempre tem esse sentimento, este amor impossível nas novelas de cavalaria também. E aqui nas cantigas de amor não é diferente, tá? Então temos aqui a música do Caetano, que alguns de vocês já devem ter ouvido, né? Você é linda. Vamos ouvir só um trechinho. Você é a mãe do sol, a sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessas e não olha para trás. Linda, sabe viver, você me faz feliz. Essa canção é só para dizer, me diz. Então, tá aí. É um exemplo, mas temos vários outros exemplos, né? Vão buscando aí também, façam esse exercício. Quando estiver ouvindo uma música, pense assim, olha, se encaixa numa cantiga de amor ou numa cantiga de amigo. Vocês têm que perceber isso, essa relação. Diversas vezes o Enem cobra essa relação entre o período medieval e a era moderna, porque a gente traz muitas influências, né? Os períodos literários não se acabam assim, pô, acabou e ninguém pensa mais nisso, não. Há uma constância e há sempre uma referência, uma retomada, né, de características. E as cantigas satíricas? As cantigas satíricas, né, nós temos de dois tipos, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. O que acontece? Nós tínhamos várias trupes, vários grupos. Geralmente, um grupo falava mal do outro, que o trovador daqui é melhor do que o de lá e tal. Então, tinha sempre esses embates. E aí, essas cantigas geralmente tratavam desses embates ou de alguma mulher que queria aquele trovador, né? E ele não a queria e ela ficava fazendo maledicência e ele ia e escrevia uma cantiga de escárnio ou uma cantiga de maldizer. Uma cantiga de escárnio é o quê? São as indiretinhas, meu amor, uso de ironia, né? Ou seja, eu vou falar mal de alguém que todo mundo sabe de quem eu estou falando, só que eu não vou dizer quem é. Então, todos os envolvidos naquele contexto sabiam exatamente de quem que o trovador estava falando, porém, ele não citava nomes ali, né? Isso aí vocês fazem direto aí, que eu sei, aí pelos twitters da vida, né? Joga uma indiretinha aqui, outra indiretinha ali, e assim a gente vai vivendo. Já as cantigas de maldizer eram aquelas cantigas diretas, sem equívocos nenhum, a intenção era difamatória mesmo, e eles usavam palavras de baixo calão e davam nomes aos bois, diziam mesmo a quem ele estava se referindo e não tinham vergonha de dizer, né? Então, essas cantigas, né? Hoje temos também esse tipo, né, de cantiga, cantiga de escárnio, como exemplo eu botei aí, que país é esse, né? Ou seja, é uma reflexão sobre o nosso país, não dando nome diretamente, porém, né, indiretamente falando de todos os nossos problemas,
sem citar o nome dos criticados. E temos aqui em Cantigas de Maldizer, coloquei um exemplo, né, do Gabriel Pensador, que eu gosto muito desse cara, inclusive, né, em algumas aulas minhas vocês ainda vão ver ele por aí, em que ele faz essa cantiga bem atual, hoje eu estou feliz, matei o presidente, que ele vai se referir principalmente ao Temer, que era o presidente, tá? E vocês vão ver direitinho, depois vocês escutem a música e tal, para a gente não se alongar muito nessa aula, né? Porque senão vai ficar uma aula muito extensa. E aí a gente entra no humanismo. Terminando lá, né? Terminando lá, as novelas de cavalaria, né? Como eu falei, são essas que remontam as cruzadas dos cavaleiros medievais, né? Toda a questão do cristianismo embutido ali, tá? E era justamente para isso, para passar a moral cristã católica, né? Vocês sabem que nesse período todo mundo tinha que ter uma única religião, certo? E aí a gente inicia aqui o humanismo. Em 1418, uns dizem essa data, outros dizem 1434, quando Fernão Lopes foi empossado como guarda-mor da Torre do Tombo. O que é isso? Né? A Torre do Tombo era o local onde se guardavam todos os documentos históricos de Portugal. Né? O Fernão Lopes foi muito mais um historiador, né, do que qualquer outra coisa. Então, ele guardava esses documentos, ele era responsável por esses documentos, como também de escrever a história de Portugal. O Gil Vicente, o Teatro Vicentino, também é dessa época, né? O fundador do Teatro Popular Português, que vai influenciar também, como vamos ver, o nosso teatro aqui no Brasil, no modernismo, inclusive. E é aqui no humanismo que, pela primeira vez, a poesia se separa da música. Agora nós temos a chamada poesia palaciana, que foi compilada em 1516 no Cancioneiro Geral de Garcia Rezende, para ser lida e declamada na corte, né? Ou seja, nós vamos ter aqui uma poesia muito mais formal do que as cantigas. As cantigas eram mais populares, como eu disse a vocês, né? Principalmente as cantigas de amigo eram bem mais populares. A cantiga de amor, apesar de não ser tão popular quanto as cantigas de amigo, elas também não tinham tanto cuidado com a linguagem. Agora nós temos uma poesia aqui no humanismo que a própria poesia já diz, poesia palaciana. Era para ser recitada nas cortes e declamada, não mais cantada, né? Era para ser lida. Então, nós estamos vivendo esse momento. Esse momento do humanismo na literatura, né? Não confundir com a filosofia, na literatura, o momento do humanismo é um momento de transição entre a Idade Média e o renascimento cultural que a gente vai ver no classicismo. Né? Na literatura, o renascimento é o classicismo. Então, nós estamos nesse homem que está descobrindo, né? Então, nós estamos aqui vivenciando a decadência do feudalismo, o início das grandes navegações, né? O homem percebendo que se ele pode dominar o mar tenebroso, né? O homem está descobrindo formas de navegação, novas formas de navegação. Se ele pode dominar esse mar, ele pode dominar tudo na vida dele. Então, nós vamos ter diversas teorias surgindo neste momento, né? E o homem se vendo como senhor da sua história agora, né? Então, ele está dividido entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Então, veja, a consolidação da independência portuguesa, nós vamos ter a ascensão da burguesia e o desenvolvimento do comércio, esse início do mercantilismo, né? Como eu falei para vocês, o desenvolvimento da língua portuguesa, ou seja, aqui nós já vamos ter o português, não mais o galego português do trovadorismo, aqui nós já vamos ter o português, o desenvolvimento da nossa língua,
né, a língua portuguesa, o início dessa expansão ultramarina, né, ou seja, e o desenvolvimento desse comércio que vai dar origem a esse sistema, né, novo, e a decadência desse feudalismo, o surgimento dos primeiros burgos, a ascensão da burguesia, tudo isso a gente vai viver nesse momento aqui. Então, veja, em 1434, como eu falei anteriormente, nós temos o Fernão Lopes, nomeado cronista-mor ou guarda-mor da Torre do Tombo, né? E aí o término se dá quando o Sá de Miranda volta da Itália trazendo a medida nova, que são os versos decassílabo, e o soneto italiano ou petrarquiano, né, como a forma fixa que vai ser a origem do classicismo, né? Então, bom falar para vocês que no período medieval nós temos a chamada medida velha. Qual é a medida velha? São versos de 5 sílabas poéticas, a redondilha menor, e versos de 7 sílabas poéticas, a redondilha maior, certo? Então, vamos ter aqui, neste momento, no humanismo, o florescimento da prosa, ou seja, a poesia vai ficar restrita ali ao palácio, né? A prosa, nós vamos ter a historiografia do Fernão Lopes, certo? A historiografia do Fernão Lopes vai ter uma importância maior porque ele consegue colocar dentro dessa história, que até então a gente tinha os livros das linhagens, falava da nobreza e não falava do povo português. Então, o grande lance do Fernão Lopes foi que ele conseguiu colocar na história, registrar nessas crônicas dele, o sofrimento do povo português, tanto durante as cruzadas, quanto quando a gente tem a extinção da cavalaria e a ascensão da navegação. E esse povo que sofria em Portugal com a falta de dinheiro para as coisas básicas, alimentação e tal. Então, porque Portugal estava investindo ora na cavalaria, ora na navegação. E esse povo estava sofrendo com isso na cidade, né? Então, ele vai incluir o que ele chamava de arraia miúda na história, não mais só a história da nobreza, a haliografia, mas agora nessas crônicas eu tenho a história do povo português, da plebe, né? A poesia palaciana, como eu falei para vocês, não mais para ser cantada, recitada, né? Mas ainda escrita com os versos medida velha, 5 sílabas métricas redondilha menor, 7 sílabas métricas redondilha maior. E o teatro de Gil Vicente, talvez o grande nome do humanismo seja o Gil Vicente, né? Posteriormente, toda a obra do Gil Vicente, apesar de termos altos ligados à Igreja Católica, mas como ele não poupava nem a própria Igreja Católica das críticas, toda a obra ele durante a Inquisição vai entrar para o index proibitório. Então toda a obra do Gil Vicente também vai para a fogueira, apesar de ele defender a moral cristã nos seus livros, porém ele não era hipócrita e não poupava o clero das críticas, né? Ele botava os dedos, sim, na chaga dos padres da época. Então, nós temos aí o Teatro do Gil Vicente como a principal obra dessa fase, uma mentalidade medieval, né? Porém ambientado no início da Era Moderna. Então, essa fase de transição, em que o homem está se descobrindo dono da sua história, né? Ele vai, sim, ver essa visão teocêntrica do mundo, tanto que quem já viu alguma coisa, quem já leu alguma coisa do Alto da Barca do Inferno, sabe disso. Lá a gente tem a moral religiosa, assim, o alto, ele escrevia autos, né, ligado diretamente à Igreja Católica. Os autos eram feitos para isso, era escrito em versos também, só que para ser encenado, né? É um gênero dramático. Teatro de Gil Vicente, gênero dramático. Os textos para serem encenados, porém, todos rimados, né?
E no Alto da Barca do Inferno, quem viu, esse é uma influência presente no Alto da Compadecida e também a influência do Gil Vicente também no Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, como também em Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto, que de vez em quando aparece alguma coisa, né? São altos. E no Alto da Compadecida a gente tem um julgamento parecido com o julgamento que a gente tem no Alto da Barca do Inferno, né? Então nós temos lá personagens que representam classes sociais e que estão sendo julgados, se vão para o céu, se vão para o inferno, né? O Gil Vicente é considerado o fundador do teatro popular português e além dos autos que refletiam essa tradição, né? E esses costumes e a moral religiosa católica, a visão teocêntrica, ele também tinha as farsas. Nas farsas, a partir de um mote, ele criava uma encenação que fosse responder àquele mote. Então, geralmente ele era desafiado, né, por populares que davam um mote e ele escrevia as farsas. Então, nós temos um teatro alegórico, né? Ou seja, a representação de ideias abstratas com personagens e coisas concretas. Então, eu tenho os personagens, né, representando o teatro tipo, ou seja, esses personagens representantes a classe social, coisa que a gente vai ver mais tarde no naturalismo também, né? Nos romances naturalistas eu não tenho aprofundamento psicológico dessas personagens, eu tenho um personagem que representa a classe social, uma profissão, um sexo, então características estereotipadas daquela classe. O teatro em quadros, as peças são cenas independentes, né, sem formar uma história, com introdução, clínicas e desfecho. Teatro cômico ou satírico, né? Esse lema, ridendo castigate mores, né, pelo riso se corrigir os costumes, a gente vai ver ainda hoje nos nossos programas de humor. Tá? Eu botei até um exemplo aqui. Nos programas de humor a gente tem isso, né? Ainda temos isso de rir dos nossos erros, das nossas hipocrisias, dos problemas que estão acontecendo na nossa sociedade e assim, através disso, a gente começar a pensar melhor, né? Então, esses programas atuais, o Zorra Total, que aliás é só Zorra agora, né? O Tá no Ar, o Notícia em Cima da Hora, não sei como é que é mais o nome, esses programas todos, e também a Parafernália, Porta dos Fundos, também trazem lá do humanismo, lá do Teatro de Gil Vicente, este lema, né? As farsas do Gil Vicente, ele fazia exatamente isso. A partir de um mote, de uma problemática que era dada para ele desenvolvia uma cena, né, uma esquete, que criticava diretamente os costumes da população da época, as hipocrisias, o casamento arranjado, né, o velho que se apaixonava pela mocinha, essas hipocrisias da nossa sociedade, certo? Então, é importante vocês perceberem que essas características das escolas literárias vão se repetindo e servem como base para produções literárias atuais. Então, quando você começa a perceber que tudo tem um entrelaçamento, você consegue perceber que a gente tem que estudar, sim, todas as características para entender o que se está fazendo hoje, que nada que nasceu do nada. Nós temos influências até hoje, e isso o Enem busca quando ele põe dois textos, um do romantismo, outro do modernismo, um do trovadorismo, outro do romantismo, um do realismo e o outro da literatura contemporânea. Ele quer mostrar para você isso e quer ver se você percebe que uma escola literária não é estanque, ou acabou ali, acabou tudo. Não. Cada escola vai, né, pegando características das outras que mais lhe forem, que mais lhe convierem, certo?
E aí temos aqui, ó, botei para vocês, depois vocês assistem aí, que esses slides estão no nosso Classroom, tá? Vocês assistem aí esse sketchzinho do Porta dos Fundos para vocês perceberem, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida, estamos aí pelo WhatsApp, tá? Pelo próprio Classroom, Twitter e todas as redes sociais, vocês me acham, vocês sabem que eu sou dessas, não é mesmo? Então, bons estudos, que isso se acalme logo, que todos fiquem bem, se cuidem, bebam água, não saiam de casa, por favor, cuidem das suas crianças e dos seus velhinhos e fiquemos todos bem, vamos estudar, estudar, estudar e passar no Enem, seja lá quando ele for.